Irmão e irmã, que a paz do Cristo esteja convosco. Você já parou para se perguntar por que aquele filho veio justamente para você? Por que, entre tantas famílias, tantas possibilidades, aquela alma cruzou o seu caminho e nasceu sob sua responsabilidade? Essa pergunta, aparentemente simples, carrega em si um dos maiores mistérios e também uma das mais belas revelações da doutrina espírita. E hoje, guiados pelos ensinamentos que Chico Xavier nos deixou, vamos mergulhar nessa verdade profunda que pode transformar completamente a forma como você enxerga a maternidade, a paternidade e os laços familiares. Muitos pais vivem atormentados pela sensação de não serem suficientes. Olham para os desafios da criação, para as dificuldades de relacionamento com os filhos e se perguntam: por que comigo? Por que eu? Será que eu merecia essa missão? Outros se questionam sobre filhos que vieram com necessidades especiais, com doenças, com temperamentos difíceis. E há ainda aqueles que simplesmente não compreendem a profundidade do vínculo que os une aos seus pequenos. A resposta para todas essas dúvidas está além do acaso, além da biologia, além do que os olhos físicos podem enxergar. Está na dimensão espiritual da vida, naquele plano sagrado onde as escolhas são feitas com sabedoria infinita e amor incondicional. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec e magnificamente difundida por médiuns como Chico Xavier e Divaldo Franco, nos ensina que nada na vida acontece por acaso. Cada encontro, cada vínculo, cada relação familiar é fruto de um planejamento espiritual que antecede o nascimento. Antes de encarnar, o espírito passa por um momento de profunda reflexão e escolha. Assistido por mentores espirituais, por guias luminosos que zelam pelo seu progresso, esse espírito analisa suas necessidades evolutivas, suas dívidas do passado, suas aspirações de crescimento. E nesse momento sagrado, ele escolhe não apenas as circunstâncias de sua próxima vida, mas também e principalmente quem serão seus pais. Sim, meu irmão, minha irmã, seu filho escolheu você. Não foi o destino cego, não foi a sorte, não foi o acaso. Foi uma escolha consciente, amorosa e cheia de propósito. Mas essa escolha não é unilateral. Na verdade, existe um encontro de necessidades, um entrelaçamento de histórias, um reencontro de almas que já se conheciam de outras vidas. Muitas vezes, aquele filho que está diante de você já foi seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo íntimo em existências passadas. Os laços que nos unem transcendem o tempo e o espaço. Somos uma grande família espiritual, eternamente conectada pelos fios invisíveis do amor e da evolução. Chico Xavier, em suas inúmeras obras psicografadas, principalmente através do espírito Emmanuel e André Luiz, nos trouxe relatos detalhados sobre esse processo de planejamento reencarnatório. Em Nosso Lar e Missionários da Luz, André Luiz descreve as colônias espirituais onde os espíritos se preparam para retornar à Terra. Lá, eles estudam as oportunidades de crescimento, avaliam as condições familiares disponíveis e fazem suas escolhas. E sabe qual é um dos critérios mais importantes nessa escolha? O amor. O amor que aqueles pais podem oferecer, mesmo que imperfeito, mesmo que limitado pelas próprias imperfeições humanas. Porque o que importa não é a perfeição, mas a intenção, o esforço, a dedicação sincera. Quando um espírito escolhe você como pai ou mãe, ele está, na verdade, fazendo um voto de confiança. Ele está dizendo: eu confio que ao seu lado, mesmo com todos os desafios, eu poderei aprender o que preciso aprender. Eu confio que você me dará as ferramentas, as experiências, as lições necessárias para o meu progresso. E isso, meu querido, é uma responsabilidade sagrada, mas também uma honra imensa. Você foi escolhido não por ser perfeito,
mas por ser capaz de oferecer exatamente o que aquela alma precisa para evoluir. Mas essa escolha não é apenas do filho em relação aos pais. Os pais também, em nível espiritual, mesmo que inconscientemente no plano físico, atraem determinadas almas para sua experiência familiar. Isso acontece pela lei de afinidade, pela lei de causa e efeito, pela lei do karma e do dharma. Se você tem um filho hoje, é porque existe uma conexão kármica entre vocês. Pode ser que você precise reparar algo do passado em relação àquela alma. Pode ser que ela precise reparar algo em relação a você. Ou pode ser simplesmente que vocês decidiram juntos trilhar um caminho de crescimento mútuo, onde um será o instrumento de evolução do outro. Emmanuel, em mensagens psicografadas por Chico Xavier, explica que muitas vezes recebemos como filhos espíritos que foram nossos credores em vidas passadas. Isso não significa que eles vieram para nos cobrar ou nos punir. Longe disso. Eles vieram para nos dar a oportunidade de resgatar, através do amor e do serviço, as faltas que cometemos. Um filho difícil pode ser, na verdade, alguém a quem causamos sofrimento em outra vida. Um filho com necessidades especiais pode ser uma alma generosa que nos oferece a chance de desenvolver paciência, compaixão e abnegação. Um filho amoroso e tranquilo pode ser um espírito amigo que retorna para nos trazer alegria e conforto. Em todos os casos, há um propósito divino, uma lição sagrada, um convite ao amor incondicional. E é aqui que mora uma das grandes revelações libertadoras da doutrina espírita. Você não está sozinho nessa jornada. Os laços familiares não são fardos aleatórios impostos pela vida. São vínculos planejados, assistidos e sustentados pelo mundo espiritual. Há mentores, há guias, há espíritos amigos que acompanham cada família, zelando para que as oportunidades de crescimento sejam aproveitadas. Quando você se sente perdido, quando não sabe como educar, como amar, como lidar com os desafios da paternidade ou maternidade, saiba que pode pedir ajuda ao alto. E essa ajuda sempre vem, muitas vezes de formas que você nem percebe. Uma intuição, um pensamento reconfortante, uma solução inesperada, um encontro providencial. Chico Xavier sempre enfatizava a importância da prece em família. Ele dizia que a oração feita em conjunto, especialmente entre pais e filhos, fortalece os laços espirituais e atrai vibrações de paz e proteção para o lar. Quando você ora com seu filho, quando você ensina a ele os valores do bem, da caridade, do respeito, você não está apenas educando um ser humano. Você está cumprindo um compromisso espiritual, está honrando a confiança que aquela alma depositou em você antes mesmo de nascer. E isso, meu irmão, minha irmã, é um ato de amor que reverbera pela eternidade. Mas talvez você esteja se perguntando, e se eu falhei? E se eu não fui o pai ou a mãe que deveria ter sido? E se cometi erros, se causei dor, se não soube amar como deveria? A doutrina espírita também nos traz consolo e esperança nesse aspecto. Ninguém é perfeito. Todos nós, encarnados, estamos em processo de aprendizado. O importante não é a ausência de erros, mas a intenção de acertar, o esforço sincero de melhorar, a humildade de reconhecer as falhas e buscar reparação. Seus filhos, antes de encarnar, sabiam das suas limitações, e mesmo assim, eles escolheram você. Isso significa que há algo em você, algo essencial e valioso, que justifica essa escolha. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você está compreendendo a profundidade espiritual dos laços familiares, eu convido você a deixar sua curtida neste vídeo e se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para receber mais conteúdos que vão iluminar sua jornada espiritual. Compartilhe essa mensagem com outros pais, outras mães, outras famílias que precisam compreender o verdadeiro sentido da paternidade e da maternidade à luz da doutrina espírita.
Sua interação fortalece nossa corrente de luz e ajuda a espalhar esses ensinamentos libertadores. E agora, vamos adiante. Existe um aspecto ainda mais profundo nessa revelação de Chico Xavier sobre a escolha dos filhos, o aspecto da missão. Muitas vezes, um espírito não escolhe determinados pais apenas por questões de resgate ou aprendizado pessoal. Ele escolhe porque tem uma missão específica a cumprir naquela família, naquela linhagem, naquela comunidade. Há filhos que vêm para curar feridas ancestrais, para quebrar padrões de comportamento negativos que se perpetuam por gerações, para trazer luz onde havia trevas, para despertar consciências adormecidas. Esses são os chamados espíritos missionários, e eles escolhem pais que, apesar das imperfeições, possuem abertura de coração e disposição para apoiar essa missão. Se você observar bem, há crianças que chegam a este mundo com uma sabedoria impressionante, com uma bondade natural, com talentos e virtudes que parecem inexplicáveis pela herança genética ou pelo ambiente. Essas são almas antigas, espíritos que já percorreram um longo caminho evolutivo e que retornam à Terra não tanto por necessidade própria, mas por amor à humanidade, por desejo de servir, de ajudar, de iluminar. E essas almas escolhem pais que possam, mesmo sem compreender totalmente, dar-lhes o suporte necessário para que cumpram sua missão. Se você é pai ou mãe de uma criança assim, saiba que foi escolhido para uma tarefa nobre: ser o guardião, o facilitador, o apoiador de uma luz que veio brilhar no mundo. Por outro lado, há também espíritos que retornam em condições mais difíceis, com limitações físicas, mentais ou emocionais. E aqui reside uma das lições mais tocantes da doutrina espírita. Essas almas não estão sendo punidas. Elas estão passando por experiências necessárias ao seu crescimento. E os pais que as recebem foram escolhidos justamente pela capacidade de amor, de paciência, de dedicação que possuem, mesmo que latente. Criar um filho com necessidades especiais, acompanhar um filho com doenças crônicas, apoiar um filho com desafios emocionais, tudo isso são oportunidades sublimes de exercício do amor incondicional. E tanto o filho quanto os pais saem transformados, elevados, purificados por essa experiência. Chico Xavier contava histórias emocionantes sobre famílias que recebiam filhos com essas características e como, através do amor e da dedicação, todos os envolvidos experimentavam um crescimento espiritual extraordinário. Ele dizia que muitas vezes aquela criança que parece tão frágil, tão dependente, é na verdade um espírito muito evoluído que aceitou passar por essa experiência para ensinar aos pais, aos irmãos, à comunidade inteira, o verdadeiro significado do amor desinteressado. São os chamados anjos terrestres, espíritos que se sacrificam pela evolução alheia, que escolhem a limitação para gerar a expansão nos corações dos que os amam. Então, quando você olhar para seu filho, independentemente de como ele é, de quais desafios ele traz, de quais alegrias ele proporciona, lembre-se, ele escolheu você. E nessa escolha reside um voto de confiança, um pacto de amor, um compromisso de crescimento mútuo. Você não é vítima do destino. Você é co-criador de uma jornada espiritual planejada com sabedoria e amor pela espiritualidade superior. E essa consciência muda tudo. Ela transforma a culpa em responsabilidade amorosa. Ela transforma o medo em confiança. Ela transforma o ressentimento em gratidão. Ela transforma o desespero em esperança. A conclusão de tudo isso, meu irmão, minha irmã, é que a família é uma escola espiritual. Cada membro é professor e aluno ao mesmo tempo. Cada desafio é uma lição. Cada alegria é uma recompensa. E cada lágrima é uma semente de transformação.
Quando você compreende que seu filho escolheu você antes de nascer, quando você entende os motivos espirituais por trás desse encontro, você passa a viver a paternidade ou a maternidade de uma forma completamente diferente. Você deixa de cobrar perfeição de si mesmo e passa a buscar evolução. Você deixa de exigir gratidão imediata e passa a semear amor paciente. Você deixa de se perguntar por que eu e passa a se perguntar para quê. E essa mudança de perspectiva é libertadora. Então, a partir de hoje, olhe para seu filho com novos olhos. Veja nele não apenas carne e sangue, mas uma alma eterna em jornada. Reconheça nele não apenas características herdadas, mas virtudes conquistadas em outras vidas e desafios escolhidos para este momento. Honre a confiança que ele depositou em você ao escolhê-lo como pai ou mãe. E saiba que, no plano espiritual, há uma torcida imensa pelo sucesso dessa parceria. Há mentores que vibram a cada avanço, a cada gesto de amor, a cada superação de dificuldade. Você não está sozinho. Você é parte de um plano divino, de uma teia sagrada de relacionamentos que se estende pela eternidade. E se hoje você se sente sobrecarregado, se as dificuldades parecem maiores que suas forças, lembre-se das palavras de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier. Deus não nos dá fardos maiores do que podemos carregar. Se aquele filho está com você, é porque você tem a capacidade de ser o pai, a mãe que ele precisa. Talvez você ainda não tenha descoberto essa força em si mesmo, mas ela está lá, esperando ser despertada. E o próprio desafio de educar, de amar, de cuidar, é o que vai revelar essa força. Você vai crescer com seu filho, ele vai crescer com você. Ambos caminharão juntos rumo à luz, rumo à evolução, rumo ao amor pleno que é a meta final de toda criatura. Que esta reflexão possa tocar seu coração profundamente, que você possa, a partir de agora, ver seus filhos como verdadeiros presentes do céu, almas confiadas a você por um propósito divino, e que você possa honrar essa confiança com amor, dedicação, paciência e fé. A jornada é longa, mas o destino é certo. Todos nós, pais e filhos, caminhamos juntos para a luz, para a paz, para a casa do Pai. E cada passo dado com amor nos aproxima dessa meta sublime. Que o Cristo nos abençoe e nos ilumine nessa caminhada. Que os mentores espirituais nos amparem nos momentos de dúvida e nos fortaleçam nos momentos de cansaço. E que o amor, sempre o amor, seja a bússola que guia nossos passos na sagrada missão de educar, cuidar e amar nossos filhos. Paz e luz.